Agora tu já fez. Porque errar, dever e pagar sempre foram a mesma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Uma pergunta simples. Quando alguém paga pelo que fez, o que exatamente está sendo pago ali? Não é dinheiro. Não é sempre tempo. E muitas vezes não repara nada de fato. Mesmo assim, todo mundo entende a frase. E isso já diz muita coisa. Oi, sejam muito bem-vindos ao Gosto da Língua, um canal onde cada palavra tem passado e presente. E também uma história que tu nunca escutasses. Hoje eu quero te conduzir por 3 palavras que parecem morar em mundos diferentes, mas que na prática sempre andaram juntas. Dívida, culpa e castigo. À primeira vista, elas não se tocam. Dívida é coisa de banco. Culpa é coisa da cabeça. Castigo é coisa da lei. Economia, psicologia e justiça. 3 gavetas bem separadas, pelo menos no discurso moderno. Mas a língua não costuma respeitar essas divisões elegantes. Ela guarda memórias mais antigas, e quando a gente começa a ouvir com atenção, algo estranho aparece. A dívida se contrai, se carrega, se paga. A culpa também. E o castigo existe justamente para que alguém pague. Ninguém diz que alguém resolveu um erro, diz que pagou caro por ele. Isso não é força de expressão, é herança histórica. Comecemos pela mais concreta das 3, a dívida. A palavra vem do latim debita, plural de debitum, aquilo que é devido. E debitum vem do verbo debere, dever, estar obrigado, estar em falta. Mas aqui está o detalhe que raramente aparece nos livros didáticos. Na antiguidade, dever dinheiro não era um problema contábil, era um problema corporal. Na Mesopotâmia, há mais de 4.000 anos, quem não quitava uma dívida podia entregar filhos como garantia. Em Roma, o devedor insolvente podia ser preso, escravizado ou literalmente esquartejado, conforme previa a antiga lei das 12 tábuas. A dívida não era abstrata, ela grudava no corpo. Dever significava: você pertence a alguém até equilibrar a falta. E agora observe o salto que acontece quando essa lógica entra no campo moral. A palavra culpa, em latim, não começa como sentimento. Culpa significa falta, erro, responsabilidade por um dano causado. É um termo jurídico antes de ser psicológico. Só depois, muito depois, a culpa se muda para dentro da cabeça. Vira remorso, peso, angústia. Mas a estrutura continua a mesma. Algo foi feito, algo ficou em aberto, algo precisa ser compensado. Por isso a culpa se carrega. Por isso ela pesa. Por isso ela não some sozinha. As religiões entenderam isso com uma clareza brutal. No cristianismo primitivo, pecado e dívida eram praticamente sinônimos. Não por acaso, no Pai Nosso original se pede: perdoai as nossas dívidas. Confessar é admitir a falta. Penitência é a forma de pagamento. Absolvição é quitação simbólica. Nada disso é metáfora poética. É contabilidade moral. E então chegamos à terceira palavra, a que costuma causar mais desconforto: castigo. Castigo vem do latim castigare. O verbo significa corrigir, repreender, endireitar, purificar. O castigo não nasce como vingança. Ele nasce como tentativa de restauração. Algo saiu do eixo. Alguém precisa sofrer para que a ordem volte ao lugar. No direito romano, punir era literalmente fazer pagar. No direito medieval, a pena tinha função expiatória, dor em troca de redenção. No sistema penal moderno, a lógica muda de roupa, mas não de estrutura. Prisão converte tempo em moeda moral. Multa converte dinheiro em arrependimento oficial. Pena é o nome técnico para o preço de uma transgressão. E aqui a coisa começa a ficar incômoda. Porque quando colocamos dívida, culpa e castigo lado a lado, percebemos que não são 3 ideias independentes. São 3 momentos de um mesmo processo humano. Primeiro, alguém falta. Depois, essa falta é reconhecida. Por fim, ela precisa ser paga. A modernidade tentou separar isso em áreas especializadas. Criou a economia para lidar com dívidas, a psicologia para lidar com a culpa, o direito para lidar com o castigo. Mas a língua nunca aceitou essa divisão.
ela continua denunciando o parentesco. Ainda dizemos que alguém tem contas a acertar com o passado, que alguém pagou caro por um erro, que alguém quitou sua dívida com a justiça. No fundo, tudo isso revela uma obsessão humana antiga. Ninguém tolera o desequilíbrio. Algo foi rompido. Alguém deve. Alguém paga. Talvez a provocação final seja essa. E se continuarmos tratando falhas morais como dívidas, jamais vamos superá-las, apenas cobrá-las. Talvez o problema não seja ético. Talvez seja contábil. E se tu chegasses até aqui, deixe o teu gostei e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. O link está no primeiro comentário. Tchau!